Fala galera, beleza? Champs aqui, começando o nosso primeiro vídeo. O vídeo vai ter intuito de ajudar quem está começando no servidor, quer entender um pouco qual seria a sequência de principais NPCs e principais teleportes e ações dentro do jogo para poder seguir dentro do nosso servidor Hero, servidor focado em quarta classe. Então vamos começar o vídeo. A primeira ação, grande maioria já está acostumada, você vai criar o seu personagem, vai escolher entre a raça do Oran e humano, sexo masculino ou feminino. Eu vou aqui montar o meu Night Watch, ok? E aqui customiza, criou o personagem, começamos o jogo. E aí, primeira ação que a gente tem já é uma tomada de decisão, né? A gente vai ter que definir qual é o nosso rate. Qual rate você escolhe? Temos 6 opções. A primeira opção, a mais facilitada, é a rate 100x. Essa rate aqui, ela vai fazer você progredir muito rápido do ponto de vista de XP. E é uma rate interessante para quem está começando com as quartas classes. Por quê? Porque aqui você vai conseguir chegar rápido nas skills mais importantes da classe e você entender um pouquinho como é que é a dinâmica da classe, se você se acostuma com as mecânicas, se é interessante, o que é que as skills são, como as skills funcionam. Lógico que você pode ir em vários guias das skills para entender um pouco como é que elas funcionam, mas aqui pode ser uma opção também para você que está começando. Só que você não tem nenhum bônus de drop, ok? Nada. Além disso, depois dessa você tem uma rate de 50x. É uma rate que você tem já uma bonificação de drop, ou seja, você vai ter 12% a mais de chance de drop de itens de monstros. Na rate 25, você já tem um drop de 25% e aí você consegue desconto no acesso aos principais conteúdos, como salas de chefenia, Bio 5, que elas acessam ou por ponto de voto ou por Zen, tá? E esse servidor aqui a gente tem o Zen também como uma moeda super importante para o servidor, beleza? Não só cash. E aqui você também consegue acessar os NPCs agente VIP sem ser VIP. É um NPC que vai te dar buffs especiais. E você também consegue usar o comando @buff para receber o buff da curandeira em qualquer lugar do mapa, mesmo sem ser VIP, tá? Já na rate 12x você continua com esses mesmos benefícios aqui que eu falei de desconto e dos agentes VIP, só que com a rate de drop maior. Na rate 1x ainda maior, e na rate 1x temporada é a rate mais desafiadora, porque é uma rate que ela vai te dar algumas dificuldades do ponto de vista do seguinte. Primeiro de tudo, vamos falar dos pontos positivos, né? Ela te dá um buff de drop muito elevado, né? Muito interessante. Ela te dá também 70% de desconto, beleza? Ela te dá bônus quando você pega o level 265, 10% de bônus de dano, e no level 275, ou seja, quando você chega no nível máximo, você ganha mais 10 de drop, mais 10% de HP, mais esquiva, mais danos físicos, menos pós-conjuração, isso para tudo que for PVM. Legal? A rate 1x ela é difícil porque, além de ser uma rate 1x, qual a diferença dela para normal? Além de ela ser uma rate 1x, até o level 200 você tem 10 vezes mais de dificuldade para chegar lá. E quando você atinge o 265, ou seja, do 265 até o 275, essa dificuldade cai pela metade, então ela fica 5x, 5 vezes, né, mais difícil de upar. Então realmente ela tem uma diferenciação porque ela te dá uma bonificação muito importante. Tem alguns pontos especiais aqui para vocês tomarem atenção com o temporada. O temporada ele tem uma duração de um pouco mais de 30 dias. Então todo dia que você joga você vai perdendo um dia do seu saldo de temporada. E se você esgota esses dias, você perde o seu bônus temporada. E como é que você mantém esse bônus? Você só consegue com a benção de Valhalla. É uma benção disponível para aquisição no site, né, na opção de doação. Você consegue lá fazer a aquisição disso. E essa aquisição pode ser tanto com dinheiro real, ou você pode também farmar no jogo, trocar por RMTs, que é o Real Money Trading, né? E aí você pode pegar esse RMT e comprar sua bênção. Então você pode fazer tanto com dinheiro externo como dinheiro interno do jogo a essa opção, beleza? E aí então você vai escolher o seu temporada ou não, a sua rate. Eu vou escolher temporada, que eu estou fazendo aqui o Night Watch. E aí, depois que você escolher, vai vir uma opção da rate, vai vir uma opção de você optar por entrar ou não entrar no Hero Academy. Eu sugiro fortemente que você opte por entrar. Assim que você optar por entrar, você vai receber esse ícone permanente de buff aqui, falando que você é um iniciante Hero Academy. E por que ele é legal? Porque ele vai te dar 50% mais de XP adquirida, vai te dar mais 2000 de HP, mais 200 de SP, vai te dar 50% de drop a mais no Labirinto das Valquírias, que é um dos conteúdos de iniciantes aqui, e também ele vai te dar mais 20% de drop em todos os mapas acessíveis do
guia para farm de Zen, né? Esse bônus ele vai até o nível 200. Porém, se você for um cargo Hero Academy fidelizado, você estende essa bonificação permanente e ela te dá mais bônus. O Hero Academy fidelizado você obtém através dos nossos tutores no nosso Discord. É só acessar o Discord do servidor e você vai buscar pelos tutores, ou pelos CMs, como eu, ou pelos nossos tutores do Hero Academy e vai solicitar ele, conversar com ele, solicitar, falar que você é player novo e você vai solicitar a fidelização. Quando você solicitar a fidelização, esse ícone vai mudar, ele vai ficar dourado, tá? Esse buff é por personagem, não é por conta. Então todo personagem que você quiser essa fidelização, você tem que acionar lá o nosso pessoal de staff. E aí ele vai te dar mais bônus, ele vai te dar mais 20% de drop em todos os conteúdos principais, né? Como chefenha, conteúdo do mineração, dos campos de mineração, caios minérios importantes. Na chefenha e bio é 20% de extra de drop e no campo do minerador é mais 10%. Além disso, ele te dá mais 20% também de drop em outros conteúdos super interessantes, como o Caminho dos Iniciantes do Jardim Sagrado, e ele vai te dar mais 50% de XP, de bônus XP, mesmo após o nível 200, ou seja, é super legal vocês terem isso aí e pedir esse cargo fidelizado, beleza? Então, você começou aqui, primeira ação, vamos sair aqui desse mapa, vamos seguir aqui rapidamente para fora do mapa. Eu sugiro que você fale com o Captain Karok, para você poder receber uma curinha aqui, né? Um buffzinho básico. Primeira coisa que eu sugiro, pega o seu vale presente, já compra o equipamento de topo, aqui você vai escolher o equipamento que você quiser. Eu vou pegar aqui um Hardwordzinho, vou aqui escolher um equipamento meio, vou pegar um biônico. No equipamento baixo, recomendo fortemente que vocês peguem a Rosa Escarlate, porque ela vai te ajudar a fazer mais ends lá na frente, porque ela tem uma chance de dropar a Rosa Eterna, então eu sugiro fortemente que você pegue ela. E acessório, eu vou pegar um anel do RWC que dá dano físico, né? Pode ser um mágico, mas eu vou pegar o EWC aqui, físico. Vou equipar esses dois itens, os outros eu não consigo por causa do level. E aí o próximo que eu vou fazer é o Espírito da União. Espírito da União, eu vou pegar a minha arma. Aqui você tem várias armas, você vai escolher a arma, né, da sua classe. Eu vou pegar aqui uma espada da União e vou pegar as armaduras. As armaduras você tem força, int, dex, né? Tem os escudos, eu vou pegar aqui a de dex. Beleza, peguei, vou equipar. Agora eu me dei conta que eu tô de Nightwatch, não sei porque eu peguei a espada. Eu tenho que pegar o meu revólver. Então, peguei o revólver. Não vou equipar agora o revólver, porque eu não tô ainda de Gunslinger. Vou equipar a espada. Errei acertando, ou acertei errando. E aqui vou matar os Porings até pegar Job 10. Peguei Job 10, equipo, upo as habilidades e vou para Frontera. Como é que eu vou para Frontera? Da forma mais rápida, comando @go0, ele vai te permitir ir para Frontera. Chegando em Frontera, você vai ter os NPCs mais importantes. Toda a galera aqui tá reunida, nossa Frontera tá cheia, o servidor tá lindo. Então, primeiro ponto aqui, vou no mestre de classes e vou escolher a minha classe. Champs, e agora, cara, não conheço de quarta classe. Como é que eu faço, né? Como é que eu vou conseguir escolher a minha classe? Vou dar um pequeno spoiler para vocês, ou melhor, falar um pouquinho das classes principais aqui que nós temos de quarta classe. Então, o servidor, pessoal, ele é focado em quarta classe, tá? Você vai usar as skills de terceira classe para upar, com certeza, mas o foco é quarta classe, então tenha isso em mente. Aqui eu vou falar rapidamente para vocês as principais classes, tá? Quarta classe, o que elas têm de opções, não são as únicas, mas é só para dar uma luz para vocês. Então a gente tem os DKs, os Dragon Knights, que é uma classe bastante queridinha aí pela comunidade. E aqui você tem duas opções, você vai ser um DK físico melee, que crita, ou um DK dano ranged, ok? Então, a gente falando da melee, a DK melee, você vai ter como skill principal a Servant Weapon Demolition. Ela é uma skill super interessante, porque você não precisa de alvo, você solta na área e ela vai dar um 13/13 em área, dando melee do tipo crítico, do tipo melee que crita, melhor dizendo, e precisa de pouco item. Talvez seja uma skill muito interessante para vocês começarem a pensarem começar a jogar para farmar os seus itens iniciais, se vocês gostarem de RK. E para você soltar esse skill, você sempre vai usar a Servant Weapon, né, para você ter as espadas para lançar a sua skill Demolition, beleza? Se não for isso, você vai de DK, de dano físico à distância, e a principal skill dele é o Draconic Breath, não é o Draconic Breath, é o Dragon, ok? Porque ela é o sopro de quarta classe. E o sopro de quarta classe, ela é super interessante, é muito parecido com o sopro da terceira, né? Porém tem algumas questões. Todas as skills de quarta classe, elas não foram feitas para ser super spamáveis, porque ela tem um dano muito mais alto e bate geralmente numa área que tem especificidades. Então, a Dragonic Breath, ela vai bater em uma área 9/9 e ela tem a mesma fórmula parecida lá com a fórmula do sopro dracônico, com exceção de que agora ela tem STR e Pou na sua fórmula. E eu vou explicar daqui a pouco o que é Pou, tá bem?
As quartas classes, todas elas, pessoal, tem um negócio importante, que são as ults. Então toda classe ela vai ter uma ult, que vai ser uma ult muito boa ou não, a depender da skill que você queira utilizar. Então no exemplo do DK, ele tem a Dragonic Aura, porque ela vai dar um boost muito importante no seu dano de sopro. E para você utilizá-la, você precisa, além de SP, de um negócio chamado AP. E para quem não está acostumado ainda com quartas classes, o seu personagem geralmente ele tem duas barrinhas, uma barrinha de HP e uma barrinha de SP, né? Só que quando você pega a quarta classe, você ganha uma terceira barrinha aqui. E essa terceira barrinha é a barrinha de AP. AP é como se fosse o seu especial, né? Você vai acumulando para poder usar a sua skill especial e a barra cheia tem 150 pontos. Como é que você consegue encher AP? Ou usando outras skills de quarta classe. Então o próprio sopro ele ganha pontos. Ou você pode usar poções de AP para encher de uma vez só, beleza? Então, além do DK, a gente vai aqui para Shadow Cross, que é o GX, quarta classe, é bem querida também pela comunidade. E aqui, nesse nosso servidor, ela tem algumas modificações. A skill, por exemplo, Shadow Stab, você sabe que a GX é uma classe originalmente melee e crítico, né? Mas a Shadow Stab foi uma skill que nós modificamos e ela bate agora à distância. Além de bater à distância, ela bate em área, tá? Então, ela tem um modificador agora de dano à distância, não dano melee. Isso é importante vocês se atentarem se forem jogar de Shadow Stab. Mais detalhes dessa skill vocês podem achar na nossa wiki com as modificações. Então ela vai critar, ela vai bater a distância e ela vai ter multiplicador de dano à distância, tá? Se vocês forem por essa opção de build, que tá muito boa e tá bem fortinha. Se não, você pode ir para as skills como Savage Impact de Katar e Impact Crater. E tem várias outras skills, como as Eternal Slash. E aí vocês vão entender um pouco da classe conforme vocês forem estudando. Esse é o objetivo do vídeo. Depois a gente vai fazer outros guias aí de cada classe e a gente fala um pouco melhor das skills. Você tem Imperial Guard, que você tem também builds mágicas e builds físicas. Essa classe foi buffada recentemente, agora em agosto, nosso último changelog do servidor. Olhem na wiki, é o último changelog, vocês vão ver as skills buffadas e que tá uma classe bem interessante, uma classe tank que tem um dano bem legal. A gente vai então para Inquisitor, que é o nosso Shura, o nosso Champs, né? O nosso Champion. E essa classe aqui, geralmente o pessoal usa essa classe com as builds, né, de TFB, a Third Flame Bomb, ou a de Olho Sanctum com a Explosion Blast, ou melhor, Blaster, porque ela dá um dano em área, é um dano do tipo Ranged, ok? E também crita, fechou? Então, para vocês entenderem um pouquinho de qual classe vocês podem começar, a depender do que vocês gostem de jogar. A Windhawk é o nosso Ranger, é uma classe Glass Cannon como Shadow Cross e bate bastante, tá? As principais skills que ele tem é Crescent Bolt, é uma skill single target, mas bastante forte, obviamente ela é do tipo à distância e crita, e a Gale Storm que é em área, à distância e também crita, tá? A ult que o Windhawk tem é a Calamity Gale, que ela vai aumentar essas duas skills, e ela sempre vai usar AP, só que ela usa um pouquinho menos de AP, ela usa 125 de AP ao invés de 150, tá? Além disso, ele tem outras skills, como traps, etc. E ele tem uma skill muito forte nesse nosso servidor aqui, muito legal de jogar também, que é a Wide Walk, tá? Ela sempre vai consumir AP, porque é uma skill de quarta classe, e lógico, tem que ter um AP para poder deixar a classe balanceada, fechou? Próxima classe, a gente tem aqui o nosso gatinho, o Spirit Handler, e o gatinho a gente tem a build mágica, que foi buffada um pouco agora também nesse último changelog, com as skills de Breeze, e temos a build de Chulo Sonic Claw, um dano físico à distância e que crita, tá? Tá bem interessante essa build, pouca gente tem feito gatinho e é uma classe que pode aí surpreender muita gente, tá? Então a gente tem a skill, como eu falei, né, que foram ajustadas, são Ring Rock, das Colors com Breeze, etc, as Cannons também, e é uma classe que tem bastante versatilidade para quem gosta. A próxima classe que a gente tem aqui é a Meister, que é o ferreiro, né, e é o nosso mecânico, e essa classe aqui, ela é bastante legal para começar, porque ela também dá bastante dano com relativamente pouco item. As builds primárias dos Meisters são aquelas que utilizam, né, a Triple Laser, que é uma skill de dano à distância física e que crita, ou
a Spark Blaster, que é uma skill de dano à distância, ela não crita, beleza? E aí ambas estão funcionais. Além disso, o mecânico tem várias outras skills de buff que vocês têm que dar uma estudadinha para ver como vocês combinam essas skills de self buff com essas builds que eu acabei de falar. Depois disso, nós temos aqui o nosso Biolo, né? O nosso Biolo aqui, ele é uma classe também bastante quista aí pela comunidade, e as principais skills, ou melhor, as principais builds, skills base dele é a Myhamic Thorns, que é uma skill do tipo à distância e que crita, tá? É uma skill que dá bastante dano. Ou a Acidified Zone, que ela tem a Earth, Fire, Water. A diferença só é o dano do tipo do elemento, se é fogo, se é água, etc. E é uma skill de dano à distância que não crita, tá? Depois disso, nós temos aqui, então, o nosso Sky Emperor, que é a evolução do físico do Taekwondo, tá? Em que é uma classe que dá bastante dano, é uma classe que escala muito rápido, com as skills como Noon Blast, como a Midnight Kick, a Doll Break, né? A Star Cannon. Só que qual é o problema dessa classe para vocês começarem? É uma classe que, quando ela tá com a ult dela, da União, a gente fala que o MTKzinho fica voando, né? O Taekwondo, ele vai perder 2% de HP a cada hit. E se seu HP cai de 20%, você morre insta. Então, como ele tem um DPS muito alto, se você dá muito dano por segundo, consequentemente você vai perder muito HP por segundo, e a chance de você morrer facilmente, ainda mais se tiver muito monstro, é muito fácil. Então, até você ter equipes e ter poções, como poções compactas, poções com bônus, mais consumíveis de buff, é uma classe desafiadora para quem começa, tá? Então, a gente tem a próxima classe aqui, é a nossa Nightwatch, o nosso Gunslinger, que ela é muito versátil, dá bastante dano também com pouco equipamento. E lá nos canais de classe, pessoal, do Discord, vocês vão ver todas as discussões com a comunidade. Então, não deixe de entrar no Discord, discutir, tirar suas dúvidas nos canais. Nós CMs também tiramos dúvidas lá. E a nossa wiki está em construção. Em breve a gente vai ter as builds lá todas upadas e atualizadas. Mas aqui você tem a Hidden Card, que é um buff com Intensive Aim para The Vigilant at Night. Você tem a Only One Bullet, você tem a Spiral Shooting, que bate bastante. Só que aí você tem que combinar qual você quer, né? Porque cada arma ela vai buffar uma skill, e se é pistola, se é escopeta, se é metralhadora, etc. E aqui temos o Abyss Chaser, famosa caixa de Pandora, personagem que pode se transformar em várias builds diferentes, tá? Então, além das skills físicas, né? Que a gente aí tem a Abyss Dagger com dano físico melee, né? Tem a Depth Stab, e outras skills como a Chain Reaction Shot, que já é para uso de arco, Frenzy Shot. A gente tem a build mágica melee, vamos chamar assim, que é com as skills integradas do Abyss Chaser, e são bastante fortes, tá? Sem necessidade de fazer a cópia, mimetismo de outras skills de outras classes, tá? A gente tem um NPC que permite isso. Em outros vídeos em sequência eu vou mostrar para vocês esse NPC, mas a sequência de uso dessas skills que eu sugiro para essa classe seria a Abyss Slayer, para poder te buffar, né, com P-Ataque e SM-Ataque, beleza? E aí é importante usar a From the Abyss, porque você vai ganhar continuamente essas esferas, e essas esferas, toda vez que você dá um hit físico, ela vai permitir que você caste ali na sua área, no pé do monstro, naquela mobada, a skill Abyss Square. Ou seja, você consegue soltar a Abyss Square e ao mesmo tempo castar automaticamente a Abyss Square. É um dano neutro muito forte e que poucos players têm feito essa build, beleza? Leve em consideração fazer um teste do Abyss Chaser, tá? Começando agora com as mágicas, eu começo com a Cardinal, que é o AB. O AB aqui, ele não é só suporte. Na quarta classe, ele tem skills mágicas de dano muito interessantes. Inclusive, ele tá uma classe bem forte aqui no servidor e escala muito fácil em relação a poucos equipamentos, tá? Obviamente, nós estamos balanceando o servidor, porque essas skills são novas, chegaram agora no CRU e nós migramos para o nosso servidor, mas não vai inviabilizar essa classe, pelo contrário, é uma classe bastante forte e versátil. As principais skills de dano dele vão ser a Divinus Floss, que é uma skill a mais forte dele, junto com por exemplo, a Arbitrium e a Framing, né? Então é uma classe mágica bastante interessante de se jogar para quem gosta, ou para quem nunca jogou de AB, agora pode jogar de AB mágico, você não é mais só um ABzinho de batalha, de porrada, né? O próximo aqui é o Archmage, aqui é o nosso WL. O nosso WL, ele foi buffado agora também nesse mês, nossas revisões de
balanceamento de classes, e todas as skills deles principais foram bufadas, né? Então você tem as skills de dano fogo, dano elemental, ghost, etc. Como sempre, o WL é uma classe bem versátil, e aí ele tem a ult dele, tá? A ult dele aqui é a clímax, em que cada nível de clímax ele vai dar um status diferente e ele vai buffar skills específicas. Então, nos guias de classe ou nos canais lá de classe no nosso Discord, você pode tirar suas dúvidas caso você não conheça. Eu não comentei, mas o AB também tem a sua skill de ult chamada Competência. Então, todas as classes elas têm as suas ults para buffar as suas skills principais. A nossa próxima classe aqui mágica é Elemental Master, que é o nosso Sorcerer, né? Então, ele tem várias skills como WL elementais, e a gente fez algumas modificações para tentar viabilizar a classe ainda mais aqui no nosso servidor. Como os nossos conteúdos de farm, a maioria dos monstros são do tipo chefe, a gente permitiu que essa skill chamada Conflagration possa dar um status de blaze, de queimadura no chefe. Isso faz com que o elemental ele consiga escalar um pouco mais de dano nele, usando, por exemplo, a Diamond Storm, porque é uma skill do tipo água, vai bater com Conflagration, vai dar mais dano, né? Então, a gente tem tentado buscar os balanceamentos de classe, e com certeza a Elemental Master vai ser uma das classes que vai estar sobre a nossa revisão aí. Próxima classe que a gente tem aqui são os Trovadores e as Musas, em que são classes que você tem builds físicas e mágicas. A build mágica tá bem interessante aqui, com o ritmo frenético, né? E com o ritmo, a wave rítmica, né? A Rhythm Wave é uma build mágica, tá bem forte, spawna bastante, e sem contar que o próprio Trovador e a Musa tem seus buffs de ataque, de resistência bastante interessantes, né? E lógico, ele também vai ter aí a sua ult, tá? Para aumentar o seu dano, e aí vocês vão acessar nos canais de classe para tirar as dúvidas. Hypnovice, a gente tem as builds dele, tanto física com a Doubling Bowling Bash, que não está tão forte, está sob revisão também de balanceamento, e tem as skills mágicas, né? Como a Vulcan Napalm, tem a skill do Jupiter Thunderstorm, são skills bastante fortes mágicas, é uma classe que dá um dano bem interessante, beleza? E aí a gente tem aqui a próxima, é a Soul Ascetic, que é a evolução mágica do Taekwon, é uma classe que tem bastante skills de grupo fortíssimas e que estão sendo ajustadas inclusive para o servidor, só que é uma classe que está batendo pouco, né, nas suas skills mágicas. Ela está sob revisão e a gente vai dar uma ajustada nessa classe em breve, para quem gosta dessa classe poder jogar com ela, tá? É uma classe bem legal de se jogar também. Aqui então a gente chega no Shinkiro e a Shiranui, que são os ninjas, em que a gente tem as builds físicas e mágicas, e aqui você tem as ultis, né, também dessa classe, né, para quem gosta de jogar, porque ninja você ama ou você odeia, né, ou você pode ter as builds de Ruma, como você pode ter as skills também de Canon, as builds de Canon mágica, beleza? Mais uma vez, os canais de classe estão lá para vocês poderem trazer as suas dúvidas e discutir com a comunidade. Isso é bastante interessante, né, beleza? Bastante valioso. Então, voltando aqui pro game, eu acabei de pegar o nível 10, então eu tava vindo na mestre das classes, nível 10 de classe. Qual classe eu vou escolher? No meu caso, eu vou escolher a Justiceiro, porque eu quero fazer um Night Watch. Você vai escolher de vocês. E aí, Champions, o que é que eu faço agora? Cara, o que é que você faz agora? Você vai equipar a sua arma, né? No caso aqui, eu vou equipar minha arma da União. E aí, o que é que você já faz de cara? Você vai lá no site e já vai fazer o seu voto, porque você vai ganhar 6 pontos de voto. Então, você vai vir aqui no nosso NPC Loja de Votos, abre loja de votos, e com 6 pontos, ou seja, todo dia que você votar você ganha 6 pontos, você pode renovar o seu VIP diariamente, caso você não tenha cachado, e já compra um chifre magistral, porque você vai não ter a congelação interrompida, ele vai regenerar HP e SP, é bem legal o item, tá? Caso você tenha cachado e não precise comprar o cartão VIP, você pode já comprar o refinamento da União para botar aquela arma mais 8, e essa arma mais 8, ela vai te ajudar o papo, porque ela vai te dar mais ataque, ou ataque mágico, depende da sua arma. Beleza? E aí, além disso, você volta aqui, pode vir no agente VIP e clicar para buffar, né? Ou se você tiver com VIP, você vai dar um @buff, @buff ele vai te buffar os itens aqui, os buffs das curandeiras, e o @buff2 ele vai buffar o VIP, beleza? Além disso, você também pode dar um @VIP em qualquer lugar do mapa, porque você vai acessar várias opções, inclusive a loja de utilidades sem precisar vir em Frontera. Então, na loja de utilidades você tem os consumíveis, consumíveis de classe, flechas, munições, armas e armaduras, beleza? Aí sim, a gente vai agora para
para voltar para o nosso up. Armas e armaduras, itens de classe específico, né? Que cada classe aqui tem, principalmente a quarta classe, você precisa de consumíveis específicos para usar algumas skills, tá? Mais uma vez, se você for VIP, você pode usar o comando @buff, que ele vai dar um buff, né? Da curandeira. E se você der um @buff2, você vai pegar os buffs do VIP, de qualquer lugar que você esteja, certo? Então, voltando, se você também der um comando @VIP, você vai acessar todas essas opções de onde você estiver. Então, você consegue acessar a loja de utilidades, aquele NPC de onde você estiver, o agente VIP também, removedora de cartas, reset de atributos e habilidades. Mas se você não for VIP, a funcionária, o mestre de classes, ele vai permitir que você possa fazer as trocas também de pontos de habilidade. Beleza? Deixa eu poder teleportar agora com vocês. Vamos lá pro guia de up, nível 1 ao 50, formigueiro infernal, como eu falei. E aqui, pessoal, você vai chegar aqui, você vai fazer o seguinte, você vai estar sem Zane, né? Então você vai dar um comando @autoloot, porque ele vai coletar tudo que você matar, né? Então, vamos lá. Você vai matar os ovinhos e vai upar nos ovinhos. Depois que você upar nos ovinhos, você vai coletar esses Gellops, ou esses loots, ou essas resinas, o que for, né? Vai matando as formiguinhas. Quando você tiver ali cerca de 30, 40, 50k de Zane, você vai, obviamente, vai vender no NPC. Para vender no NPC, você pode vir em loja de utilidades, ou você pode digitar @VIP, né? E o @VIP vai abrir a loja para você escolher a loja de utilidades e vender os seus itens. Quando você fizer esse Zane, você vai vir na teleportadora novamente e vai vir em áreas especiais, na área do iniciante. E aqui na área do iniciante, você vai ter todos os NPCs principais do servidor. Depois eu vou fazer um vídeo com todos os NPCs principais do servidor, não só esses, né? Tem outros, e também os principais comandos. Mas aqui você vai ter os principais NPCs e você vai vir nesse aqui, ó, equipamentos básicos. No equipamentos básicos, você vai ter as três opções. Eu vou em equipamentos diversos e vocês vão ver que tem vários equipamentos aqui, como as botas temporais, os coletes ilusionais, anéis temporais, a máscara de Unique é super importante, né? É por 10k de Zenes. Então, o Zene que você farmou ou no formigueiro, ou se você quiser ir lá para a caverna dos orcs e farmar um pouco mais, você consegue vir aqui e compra o seu item. Você tem acesso aos equipamentos de mora, a depender da sua classe. E aí você vem aqui em refinamentos e cartas, você vai ter acesso às cartas e você vai escolher também o pergaminho do iniciante, porque cada pergaminho desse você vai conseguir refinar os seus equipamentos mais 9, né? Isso vai ser super importante para sua progressão. Coletou os equipamentos, o que é que você vai fazer? Você vai dar um Go 0 e aí você vai usar o guia de up, beleza? Quando você chegar no level 70, você vai vir para o Eden através da teleportadora ou você vai digitar um @GoEden, certo? Deixa eu puxar o chat para cá. Então, com @GoEden, você consegue chegar no Eden. E aí você vai ver que você tem os NPCs de mérito, de medalha. Então esse NPC aqui, você tem vários equipamentos importantes, né? Para poder ajudar a sua progressão, né? E aí os guias de progressão, né? Eles vão mostrar exatamente quais equipamentos você pode escolher, mas também pesquise, leia os equipamentos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, as utilidades. Vocês vão ver que toda vez que você começar no servidor, você vai ganhar 500 poções de HP e de SP. Quando essas poções acabarem, você pode vir aqui e comprar mais poçõezinhas até você ter recurso para comprar poções brancas, poções compactas, brancas, etc. Tá? Então aqui você vai ter o acesso a armaduras, né, importantes, como a armadura do Senshi, do Yoroi, a dos heróis que comam com as botas temporais, né? E aí você vai dar uma pesquisada. Pô, Champions, mas como é que eu consigo essas medalhas do mérito? Fácil. Quando você tiver no level 70, você vai vir aqui no Mateus Além e no Mateus Além, deixa eu vir com outra classe, você vai vir aqui na versão Airo, não vai na versão Bro, a versão Bro é bem chatinha para você farmar, você vai vir na versão Airo, vai escolher a primeira opção, sim, vou te ajudar, e aí você vai escolher o mapa que você está numa faixa de level. Então você vai no mapa 70 e aí você vai escolher as duas missões. Quando você completar as duas missões, seja de cada mapa que você esteja, você vai voltar aqui na medalha do mérito e vai comprar os equipamentos. E você vai fazer isso até você comprar os equipamentos base e pegar ali o seu level 120, 130, né? Até os 140 você consegue upar ali, tá? E você, toda vez que você quiser ir para outros locais de up, você vai lá no NPC guia de up. Além disso, você vai chegar, quando você chegar no level 150, você já vai correr aqui pro livro de missões de ouro e vai coletar as missões de ouro aqui, pegar missões. E aqui nesse livro você vai focar em comprar, além de equipamentos específicos que podem estar aqui para a sua classe, você vai focar em comprar a sua arma Paradise para a sua classe específica e a arma que bufa a skill específica que você está querendo upar, usar para upar, tá? É super importante você correr aqui e priorizar sua arma Paradise, legal? Depois, quando você pegar no level 190, você vai focar aqui nas missões de platina, ok? E vai priorizar comprar o seguinte, os
Shadows, você vai comprar todos esses 6 Shadows. E esses Shadows são super importantes porque ele tira 50% de defesa mágica e física dos mobs. Isso vai ajudar você bastante, fechou? Pode ser que antes de você pegar essa arma Paradise, você tenha dificuldades de conseguir matar os monstros, tá? Caso você tenha dificuldade de matar os monstros, você pode fazer o seguinte, você vai juntar mais um pouquinho de Zen, você dá um Go 0, caso você não tenha VIP, um @VIP, e vai vir na loja de utilidades, ou você vai digitar um @VIP, loja de utilidades, e vai vir aqui em armas. E aqui você vai escolher a arma que você quer comprar para poder melhorar um pouco o seu dano. Mas eu acredito fortemente que com a arma lá da União, mais 8, que a gente comprou, a nossa arminha aqui, vai ser suficiente para você conseguir upar até pegar as missões do 150, legal? Qual é o próximo passo? O próximo passo é você vir aqui pro Go39, @Go39, e aqui você vai ter os principais NPCs do jogo para as progressões, certo? Então, aqui você vai ter os NPCs de OGH, os NPCs de Clock Tower, e aí eu sugiro que você faça duas coisas, aí você vai perceber se você precisa disso ou não. Às vezes, com a arma Paradise que você pegou, já é suficiente para você conseguir progredir bem até um certo nível, sem precisar vir para os labirintos da Valkyria. Mas você pode vir para o labirinto das Valkyrias para pegar essas armas boosters. Por que elas são boas? Porque ela buffa bastante algumas skills e você consegue também refinar ela mais 13 e encantar na opção de encantamento essas armas. E os encantamentos são bastante legais. Além dessa arma das Valkyrias, uma das progressões iniciais é você pegar os equipamentos Grace, né? As armaduras e os anéis, né? Então você pode ver que as armaduras, as botas, elas combam, né? E elas dão bastante dano. Vocês podem também priorizá-las, né? Então o que vai dizer isso é como a sua classe está. Tem classe que vai conseguir pular do Paradise já para uma arma ilusional ou uma arma mais forte e outras classes não vão. Tá, Champs, mas como é que eu consigo pegar esses chips misteriosos aqui? Como é que eu consigo pegar esses Nuclear Core para pegar o ticket de refino da minha Grace? Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai dar um Go 0, você vai vir na teleportadora, e aí você vai vir aqui, ó, cidades, vai escolher a cidade Special Security Area Core, e você vai vir no mapa ao sul, no portal ao sul. Passou no portal ao sul, todos esses mobs desse mapa vão dropar esses itens, então eu sugiro que você use uma gominha aí de mascar, um item de bônus de drop para você dropar os seus chips, beleza? Voltando em Go 39, você vai poder trocar e coletar aqui as suas armaduras e botas e anéis Grace, que são bastante interessantes. Além disso, para armas e outras armaduras, vocês também podem fazer as ilusionais, que pode ser que a sua classe precise de uma ilusional. Exemplo, né? O RK de sopro, essa Taigo ilusional, ela é bem boa para o RK de sopro, o início dele, tá? E como é que você consegue ela? Você consegue pegando uma Taigo, que você pega lá naquele caminho do iniciante, na área do iniciante, você já pega por 10k ela, você já refina ela por mais 10k de Zen, e aí você vai ter que coletar essas pedras ilusionais e essas cordas. Mas onde é que eu coleto isso, Champs? Simples, a depender de qual NPC você queira, se a sua classe precisar desses itens, você vai escolher, vai ver qual é a illusion dele. Tá vendo o que é saber? Ela é a ilusão do labirinto. Então você vai lá, um Go 0, teleportadora, ilusão do labirinto, por exemplo, e aqui você vai matar os mobs e eles vão dropar os itens que você precisa. E aí você vai fazer sua arma ilusional. E por aí vai, pessoal. No Go 39 você vai ter as principais armas e itens, né? Clock Tower, Tomb, e nos próximos guias a gente explica mais cada classe. Mas toda vez que alguém falar, faz a arma de Clock, faz a arma de Tomb, você vai saber onde chegar. Além do Go 39, você tem o Go 41. No Go 41, você vai ter o seguinte, você vai ter o NPC que troca as moedas de evento que você consegue nos eventos globais que são anunciados para trocar por alguns consumíveis e alguns outros equipamentos, né? Você também tem a loja de instância, e você tem equipamentos importantes aqui, você tem consumíveis importantes também. Esses equipamentos eu vou falar um pouco em próximos vídeos e continuação desse, legal? E como é que você faz as instâncias? Se você for aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Se vocês forem aqui em cima, na barra abaixo do seu HP, tá? Vocês vão clicar nessa setinha, ela vai abrir um drop down e você vai aqui, lista de instâncias. E aqui você tem todas as instâncias e os levels que elas requerem. E cada instância ela vai te dar uma premiação, então ela vai te dar uma moeda de instância, né? 2 moedas de instância, 3 moedas de instância, né? Existem instâncias mais interessantes de serem feitas, por exemplo, né? As instâncias da torre no ninho de Nidhogg é super legal para você fazer, porque você pode fazer ela por um dia, você vai dropar a pele do GD, e se você dropa a pele do GD, se você vier no Go Eden, e você vier aqui na NPC que fica aqui no cantinho, olha ela aqui, bem aqui no cantinho, você vai ver que a cada 2 peles de GD, você consegue pegar um pergaminho de arma, um pergaminho de armadura, né? Outra instância legal,
que você pode fazer é a Memórias de Sara. É uma instância bem fácil e dá bastante Zen, porque os itens que dropam lá são bem valiosos, tá? Dá 2 moedas de instância. E aí existem as instâncias que vocês podem fazer para pegar essas moedas, tá? Lá, sempre na discussão no nosso chat geral do nosso Discord, você vai conseguir verificar quais são as melhores opções de instâncias que a comunidade vai testando, beleza? Então lá no Go41 voltando, você tem esses NPCs e aqui você tem outros NPCs da Chefenia, da Turma da Honra, de Bill, que eu vou explicar em outros vídeos, fechou? Se você descer aqui um pouquinho, você chega nos NPCs aqui de baixo, que você também pode chegar aqui dando um @Go40, e aqui você vai ter alguns Shadows, você vai ter equipamentos como as Mucadas, a Flush, que são equipamentos já mais mid-game, né? Que são as próximas progressões, que eu vou explicar para vocês também em outros vídeos, legal? Para a gente fechar o vídeo, eu vou falar de um farm importante que você vai fazer assim que você fechar esses itens básicos que eu falei lá do Éden, né? Lá do Ilusional, se for o caso, você vai fazer o conteúdo, vai vir no NPC aqui de conteúdos e você vai vir aqui, ó, Caminho do Iniciante. Você vai vir nesse NPC e aqui todo dia tem um mapa que dá um drop bônus. No caso do mapa de hoje é a Vila dos Grand Orcs, mas você pode acessar o mapa que você quiser. Eu sugiro o mapa do Formigueiro Infernal, porque os monstros lá são passivos e são bastante mobados. E lá você luteia várias coisas. Se vocês forem na minha Twitch e derem um comando exclamação @alute como eu escrevi aqui no chat, eu vou te dar um código lá de uma lista que você consegue já setar e guardar essa lista de quais são os loots que caem aqui dentro que são importantes, porque tem coisas que caem aqui que não fazem sentido você encher o seu carrinho à toa, beleza? Além dos itens que você vai pegar aqui, são itens como a caixa de areia de bruxa para você poder fazer poções compactas. Para fazer com poções compactas, qualquer criador pode fazer a poção compacta, mas você tem os criadores no ranking, né? Os criadores no ranking, para você saber, é só digitar um comando /alchemist, ok? E ele vai te listar aqui todos os 10 puripotes com maior pontos. As potes deles dão mais bônus de cura. Aqui você pode falar com os streamers, você pode falar na comunidade lá do Discord. Eu, por exemplo, posso fazer poções para vocês, porque eu também sou ranqueado, e é tranquilo. Além disso, ela vai dropar de Night, vai dropar itens, pedaços de armadura que são importantes, e esse meu Alute ID lá na minha Twitch, no meu chat da minha Twitch, vai mostrar para vocês quais são os itens que você vai colocar no seu comando de lista de itens para você coletar. Os itens que foram lixo vão ficar lá no chão. Além disso, lá também dropa a moeda do iniciante, e a cada 1k de moeda você consegue equipamentos bons para algumas classes, como a Sharp do Paraíso para os RKs, né? Sapatos inteligentes, que são muito bons para várias classes, no mais 8, né? E no mais 12 principalmente. Você tem itens como o Anel da Águia do Vento, né? Você tem bastante itens aqui também que ajudam bastante na progressão inicial, beleza? Então, falando do básico, do início do servidor, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Eu vou fazer em vídeos em sequência aqui para a gente falar das próximas progressões de NPCs. Eu vou dar uma ronda aqui também nos NPCs de Frontera, né? Por exemplo, a gente tem os NPCs da Bênção do Novato, aqui embaixo a NPC que encanta a asa do anjo caído, certo? Então, em breve eu faço outros vídeos de sequência de conteúdo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer coisa me chamem no Discord, via DM direto. E caso considerem em fazer qualquer doação no servidor, peço que considerem aí o meu cupom CHAMPS, ok? Com Z no final, para que você ganhe 10% de bônus e também aqui ajude o criador de conteúdo. Valeu? Até breve!